Bom, boa tarde. Como a gente tem vídeo aqui, eu acho que eu vou começar me fazendo uma apresentação, uma descrição minha, para as pessoas que não estão conseguindo nos enxergar. Eu sou Roberta Negrini, sou pernambucana, atualmente eu moro em São Paulo. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos longos, loiro. E estou com o Gabriel aqui do meu lado. Gostaria que ele se apresentasse também. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Gabriel, sou pernambucano, recifense, sou professor e estou na diretoria da Vice-Presidência de Diversidade e Inclusão, junto com a Roberta. Sou um homem pardo, de 27 anos, e é isso. Obrigada, Gabriel. Esqueci de falar que eu estou vestindo um manto rubro-negro aqui, com muito orgulho. Parte muito importante. E, na verdade, eu queria hoje contar um pouco para vocês sobre o quanto essa é uma pauta importante para a gente, o quanto diversidade e inclusão, acho que hoje faz parte dentro da estratégia, né, do executivo do clube. E é importante a gente ressaltar um dado super interessante, que eu sei que muitos de vocês aqui estão super curiosos, né? Vão falar aí sobre os casos que aconteceram aqui no passado de homofobia, a questão do Gil, do próprio Gabriel. Mas eu acho muito importante ressaltar que a vice-presidência de Diversidade e Inclusão, ela foi uma cadeira, né, pensada, estruturada, bem antes desse episódio acontecer. Então, é um ponto importante, porque ela não existe para dar uma resposta sobre uma situação lamentável que aconteceu. Ela existe porque está na crença, né, do executivo em geral, que é uma pauta muito importante, principalmente num clube, um clube histórico, né, de 116 anos, machista, como não só o esporte, mas a grande maioria do ambiente futebol no Brasil e no mundo. E eu acho que essa pauta vem como mínimo, uma implantação de sementes que a gente acredita que pode ser uma instituição esportiva, independente de ser futebol ou não, mais inclusiva, mais diversa, e que, acima de tudo, tenha respeito. Então, acho que de tudo que a gente vai falar aqui hoje, para mim, particularmente, a parte mais importante é que isso é legítimo. Eu tenho hoje total apoio e carta branca de todos os vice-presidentes, do nosso queridíssimo presidente também, que apoia, né, não só apoia, como incentiva essa pauta. Então, acho importante a gente isolar algumas situações para não desmerecer, inclusive, essa diretriz, eu diria, que é inédita, inclusive, para o futebol. Né? Então, se a gente olhar hoje, quem que é a mulher hoje que ocupa um cargo de vice-presidente dentro de uma instituição esportiva, né, do futebol, principalmente? Então, eu tenho essa pauta com muito orgulho. Para mim, ela virou, particularmente, uma missão de vida. Eu sei que são poucos meses, né? Falta a gestão, ela não é longa, mas eu espero que tudo que a gente venha trabalhar e começar a construir aqui dentro seja perpetuado. Porque eu não tenho nenhuma pretensão de que, a partir do momento que essa VP foi instaurada, ia apertar um botãozinho e a gente ia mudar completamente o que estava acontecendo no futebol e dentro do esporte. Mas se a gente conseguir juntos implantar pequenas iniciativas e pequenas ações que possam fazer pensar ou fazer refletir tanto os nossos colaboradores que estão aqui no clube, quanto nossa legião de torcedores, de fãs, de amigos, eu acho que a gente já fez grande parte desse trabalho. E que possa, sim, ser perpetuado por quem está por vir e a forma, né, como isso vai acontecer. Então, antes de a gente falar isoladamente de alguns casos específicos, eu quero contar para vocês o que a gente tem, né, pelo menos como perspectiva e engajamento aqui para implementar nos próximos aí 12, 13 meses. Mas eu começo com uma iniciativa que acontece agora, quarta-feira, que é muito bem-vinda, e ela é uma capacitação para nossos colaboradores, para nossos atletas, anti-LGBTfobia. Então, a gente quer, inclusive, que ajudar, né? Eu falo que ajudar porque esse é um tema muito novo. Nem tudo é só preconceito. Às vezes é falta de informação também de como lidar, como se comportar, né, como se comunicar adequadamente. Então, essa capacitação ela é um presente que a gente está recebendo do Centro Estadual de Combate à Homofobia,
que vem fazer essa capacitação aqui em 3 eventos. O primeiro acontece agora na quarta-feira e que envolve tanto os colaboradores, como eu falei, como atletas, e a gente vai aí fazer também com toda a parte de diretoria, de dirigentes do clube. A gente quer que internamente isso vire uma cultura. Então, a primeira boa notícia que a gente tem para contar é que a gente começou aí a olhar isso de forma responsável, eu diria. Outra coisa muito legal, e aí transcende a questão só da diversidade e inclusão, mas sim trazer um pouco de harmonia, de alegria e da arte para dentro do nosso clube. A gente tem 2 muros aqui, que serão muros que terão intervenções artísticas em pouquíssimo tempo. Um muro, esse muro lateral aqui, que é um muro grande que dá para a rua. Então a gente vai ter a presença de 15 artistas que vão ali de uma forma expressiva, né, colocar a sua visão sobre futebol arte, né, sempre com temas positivos sobre o futebol. E a ideia é que seja assim, uma galeria ao céu aberto. Então isso vai ser uma iniciativa liderada pela área de marketing e comunicação também, junto com a AVP, onde a gente quer convidar artistas locais para fazer essa intervenção aqui junto com a gente. Então vai ter um dia específico, vocês serão convidados inclusive também para participar desse dia, um dia super interativo. E a gente também tem um outro muro que fica na parte interna do clube, lá perto da sede, perto do avião ali, para quem conhece mais a Ilha do Retiro. E a ideia é que seja um muro dedicado à diversidade. Então, nesse muro, a gente vai contar um pouco, né, quem são essas vozes, né, que representam essa inclusão e essa diversidade. Então, já temos alguns artistas com nome já confirmado, e a ideia também é criar um edital que possa convidar artistas, né, que não são tão conhecidos também, inclusive da mídia, e o público que vai votar quais são esses painéis que serão aí pintados e expostos nesse muro do Futebol Arte. Uma iniciativa que eu estou super apaixonada, porque, enfim, eu adoro arte e acho que isso representa um pouco a nossa cultura também pernambucana. Outra iniciativa muito interessante é o muro, é o painel que a gente acabou de instalar. Acho que vocês perceberam na entrada do clube. A gente colocou um manifesto, né? Aquele manifesto, na verdade, é a representatividade de tudo que a gente acredita que é o esporte que a gente gostaria e que a gente quer lutar para que aconteça. Então, ele é um marco para a gente, ele não só limita, mas ele expõe essa vontade que a gente tem de fazer um futebol diferente. Então, se tiverem a oportunidade de ler o que está no manifesto, eu convido vocês a fazer essa leitura, porque ele foi escrito pela nossa própria vice-presidência. A gente se dedicou, né, a entender o que faz sentido para um futebol inclusivo e diverso, né, plural, eu diria. E ele está ali representado através daquele manifesto. Junto com o manifesto, a gente também vai ter uma camiseta comemorativa, né, do manifesto, que para quem acredita, né, nesse nosso sonho aí de fazer esse futebol mais plural, pode adquirir essa camiseta como marco mesmo, como símbolo desse momento. O manifesto também vem como resposta de um processo, eu diria, mais do que jurídico, um processo de parceria que a gente está com o Ministério Público, né? E a gente está construindo juntos, né? O que foi muito legal, que ao invés de ser uma situação punitiva, é uma situação de construção. Particularmente, Roberta, eu posso falar que para mim está sendo um presente poder participar junto com o Ministério Público, e essa é uma da iniciativa que já foi desenhada, né, a 4 mãos, junto com outras iniciativas que a gente também está planejando juntos. A gente está com audiências constantes, né, dando inclusive em cheques em algumas coisas que a gente se comprometeu a fazer e escutando também o lado do Ministério Público daquilo que pode contribuir para essas iniciativas que, se, né, o universo permitir, possa inspirar outros clubes também. Uma coisa muito importante, eu acho isso sensacional. Quando a gente fala de inclusão e diversidade, de novo, né, a gente não pode pensar só naquilo que está aí depois dos nossos muros. Começa dentro de casa, é quase como um filho, pai e mãe, né? Se a gente não dá exemplo, a gente não pode cobrar do outro essa postura. E por incrível que pareça, a gente não tem um censo aqui dentro do nosso clube. Então eu não sei quem são as pessoas que se enxergam ou se autodeclaram, por exemplo, pretas, pardas, brancas. Eu não sei quantas pessoas com orientação homoafetiva a gente tem dentro do clube. Eu desconheço o nível de instrução que essas pessoas têm. Então, como é que eu posso começar a atuar, né, efetivamente, e entregar para essa população, que é a nossa população, é nossa responsabilidade, né, pautas que sejam construtivas, se eu desconheço essa situação. Então, a gente vai aplicar um censo, né, com todo mundo do esporte, é voluntário e ele é anônimo,
exatamente para que a gente não tenha distorções no resultado. E eu tenho certeza que isso vai dar um material gigantesco para a gente conseguir trabalhar de forma assertiva. Uma outra iniciativa que eu acho que ela é mais que necessária, ela é urgente, e de novo, né, que isso também inspire outros clubes de futebol, a gente tem um espaço dedicado, né, ao acolhimento, né, de mulheres, população LGBT, negros, pessoas que de alguma forma se sentem pouco representados ou pouco acolhidos dentro de um estado de futebol. Então, essa sala da diversidade é uma sala que a gente tem uma assistente social, que ela prestará, né, os primeiros cuidados, digamos assim, em caso de vulnerabilidade ou alguma situação que aconteça dentro das nossas dependências, e a partir dali, essa pessoa será encaminhada para os órgãos municipais e estaduais que irão tratar daquela situação. Então, o nosso primeiro apoio aqui é um apoio de acolhimento. Imagina uma mulher que vem do interior e ela vem assistir um jogo feliz da vida dentro do estádio e de uma forma ou de outra ela se sente violentada. A quem ela recorre? Né, então, alguns casos que aconteceram, né, recentemente nos mostrou a necessidade que a gente tem de ter um espaço dedicado para essas pessoas, para que elas se sintam, mais uma vez, bem recebidas dentro da Ilha do Retiro. A gente quer que esse espaço, sim, seja um espaço plural, um espaço diverso e um espaço que, acima de tudo, se acontecer qualquer imprevisto, que ela tenha aonde recorrer. Então, essa sala vai ser instalada no começo do próximo ano, ela já está em desenho, e também tem um espaço para amamentação, porque vale lembrar que a gente não tem só, né, o estádio, né, só o campo de futebol. O espaço coletivo do esporte ele é gigante e a gente atende aqui, né, todos os dias, diariamente, várias mães, por exemplo, que trazem seus filhos para um treino de taekwondo, de natação, e muitas vezes vêm com recém-nascidos. A gente não tem um espaço hoje apropriado para que possa, né, promover uma amamentação segura, sadia. Então esse espaço também é dedicado a esse sentido. O outro ponto que ele parece ser muito simples, mas talvez isso só demonstra o quanto o esporte, e reforço, né, outros times também não estão alinhados, né, com o que a gente vive hoje. Então a gente tem problemas simples de cadastro. Né? Por exemplo, como é que eu incluo um dependente de uma relação homoafetiva como um dependente do clube, dentro do quadro de sócios, né, ele ser dependente do clube. Então isso é uma coisa super antiga, né, do Estatuto de 1900 bolinha, e que a gente está revisitando, né, toda a questão de cadastro e de fichas para que ele seja mais inclusivo e mais plural. Então, em breve, e pequenas bobagens como na carteirinha, ao invés de ter lá sócio, vai ter sócia, né? Ou qual é o nome social que você gostaria de ser chamado? Então, a gente também está trazendo, né, uma iniciativa que vai só alinhar. Eu diria que isso nem é uma questão de não estar inserido dentro de uma nova legislação, mas isso é um processo de inclusão, de que você se sinta melhor, né, com o orgulho que você tem de mostrar sua carteirinha, mas que ele represente você como você de fato é. Junto com essa nova categoria de pessoas, né, digamos assim, que a gente quer acolher, chamar e convidar para fazer parte do nosso dia a dia, a gente está criando uma nova categoria de sócio chamada Esporte Livre. E junto com essa categoria, a gente tem algumas iniciativas. E para quem se destina o sócio Esporte Livre? Todas aquelas pessoas que, de alguma forma, não se sentem representadas em nenhuma das outras categorias de sócios que a gente tem. Então, por exemplo, eu sou uma mulher lésbica e não me sinto representada, por exemplo, dentro de um estado de futebol. O que é que essa nova categoria vai me propiciar? Em primeiro lugar, um espaço adequado para receber. Então, nossa ideia é que a gente tenha um espaço dentro da Ilha do Retiro dedicado só à categoria de esporte livre. Eu sou uma mãe, por exemplo, e tenho um filho autista. Hoje eu não me sinto segura dentro de um ambiente onde eu não sei quem é a pessoa que está do meu lado. Meu filho, às vezes, tem comportamentos que eu não posso tolir, e não acho que o lugar que hoje está disponível para todas as pessoas é o melhor espaço para o meu filho. São situações hipotéticas, tá, gente? Só para trazer qual é o nosso pensamento sobre essa categoria do esporte livre. Esse espaço é um espaço que, a partir do momento que eu me associo a ele e que eu assino um termo anti-homofobia, anti-racismo, antidiscriminação, eu estou falando que eu estou respeitando integralmente todas as pessoas que estão do meu lado. Então, em breve, a gente vai ter esse espaço dedicado. Fora isso, algumas coisas, banheiros,
mais coletivos, banheiros femininos, masculinos, agêneros, a gente tem um lugar também para amamentação, espaço para família com trocadores, então é um espaço que a gente está respeitando, né, como cada um se sente e como cada um deveria ser respeitado dentro de um estádio. E aí vem algumas derivações, digamos, da categoria. Uma delas é uma coleção, junto com a Casado Esporte, uma coleção casual de roupas, né, específico para essa categoria também, que a gente está super animado, porque eu acho que a gente traz um pouco mais de alegria e leveza, né, para as peças que a gente hoje vende e que pode ser que muitas pessoas se identifiquem mais com as peças que a gente está trazendo. Então, junto com essa nova categoria, vem também algumas coisinhas diferentes e alegres, digamos assim. E também uma corrida, é um planejamento para marcar esse dia. A gente ainda está em definição de data, como, mas a ideia é que a gente tenha uma corrida também dedicada a essa categoria de sócio, onde a gente quer que as pessoas sejam bem livres, por exemplo, nessa corrida. Quero ir fantasiada, eu quero usar a roupa da própria corrida. Então é uma corrida em prol da diversidade e toda a renda gerada por essa corrida, ela vem financiar as iniciativas do esporte livre. Então é uma forma que a gente tem de engajar esse público, mas mesmo além do engajamento, a gente poder ter receita suficiente para manter essa categoria ativa, né, e que a gente consiga, de fato, promover aquela questão plural e diversa que a gente está buscando. Outra grande, isso é uma mudança muito emblemática e séria, na verdade outros clubes também já apoiaram essa inclusão. A gente tem uma questão ainda de time de contrato, mas todos os contratos de colaboradores e atletas de 2022 têm uma cláusula anti-racismo e anti-homofobia. Então, a gente sabe que alguns clubes já incluíram isso também nos seus contratos de trabalho. No nosso caso, a gente vai além da questão só do racismo, também leva a questão da homofobia como causa que a gente levanta a bandeira e que a gente não admite mais que isso aconteça dentro dos nossos ambientes. No dia 17 de maio do ano que vem, a gente vai ter um dia muito especial aqui no esporte. É um dia da diversidade, do orgulho gay, onde a gente vai abrir as nossas portas, né, do clube para atividades e iniciativas para esse público. Então vai ser um dia divertido, alegre, onde a gente vai ter gaymadas, jogos, interações entre a comunidade LGBTQI+, aqui do estado de Pernambuco, e a gente quer realmente convidar para que esse dia seja um dia simbólico. Eu desconheço se algum clube, posso estar errada, se algum clube de futebol hoje no Brasil tem iniciativas exclusivas para essa população em algum dia no ano. E a gente, de fato, sim, quer que isso seja um marco, porque o ponto principal é mostrar essa pluralidade do esporte. E, de verdade, gente, isso é um clube muito plural. Eu acho que situações adversas, né, que fogem muitas vezes do controle, acabam tirando o foco do quão plural o esporte é. E dado que a gente acredita, e a gente tem, e eu posso falar, né, Roberta, como pessoa física, quando eu aceitei o convite para sentar nessa cadeira, eu só tinha uma única condição. Na verdade, eu tinha duas condições. Uma, que ela não fosse fake, que ela não fosse algo que fosse simplesmente para mostrar um marketing em cima de um tema que é um tema muito importante. E segundo, que eu tivesse carta branca para inserir iniciativas que são condizentes com aquilo que a gente acredita e com o que a gente prega. E eu posso atestar que todo o executivo, todos os vice-presidentes, todo o próprio presidente tem um papel fundamental nessas iniciativas de aprovação e muito mais do que aprovação, de incentivo. Então, sim, isso é um marco histórico, é diferente de tudo que a gente acontece, o que a gente vê no dia a dia dentro de um time de futebol. E a gente quer também o apoio de vocês, né? Vocês da imprensa, da mídia, para não só divulgar, mas entender o quanto isso é importante para que a gente possa, em outras situações, promover outros diálogos, outras inclusões. Uma cartilha também vai ser lançada para a população PCD, porque isso é mais informativo, é um caráter informativo. A gente entende que a gente já tem
processos aqui bem estabelecidos para receber, por exemplo, um cadeirante, mas eles não são divulgados. E quais são também os direitos, por exemplo, ou os benefícios que o Esporte Clube do Recife oferece a essa população e que também não são divulgados. Então a ideia é que a gente faça uma cartilha e essa cartilha possa chegar em todos os interessados e que a gente receba cada vez mais cadeirantes aqui no nosso clube. Por fim, né, a gente tem um projeto que me toca muito, me comove muito, um projeto muito bonito, onde a gente está preparando, né, o nosso clube para não só receber, como atuar, né, usando o esporte, a categoria, todas as categorias, para promover aí a inclusão do autista dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso convívio. Então é um projeto que a gente está desenhando, ele é um projeto grande, tá, que provavelmente a gente vai receber uma população autista muito grande dentro das nossas dependências, mas eu não consigo ainda decifrar para vocês todos os pontos que eles irão ter de intervenção no dia a dia com a gente, mas em breve vocês serão, com toda certeza, surpreendidos com um projeto maravilhoso, muito bonito, né? O Pernambuco tem 150 mil crianças autistas e a gente acha que é um dever social nosso acolher essas crianças. Então é um projeto super bonito, me emociona muito e mais uma vez também eu peço a colaboração de vocês quando isso acontecer para que divulguem, né? Porque o que a gente quer é fazer, de fato, o impacto social acontecer. Como iniciativas listadas, gente, a gente tem algumas outras, né, que estão acontecendo, mas essas são as que já estão validadas e que eu posso divulgar para vocês. Espero que daqui a um ano a gente possa voltar aqui e contar para vocês tudo que a gente já fez, né, e que a gente possa desenhar também juntos tudo que está por vir. E que não seja algo passageiro, porque diversidade e inclusão tem que estar no DNA. E eu falo isso não só dentro de um clube esportivo, falo isso dentro de empresas, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. A gente precisa aprender a conviver com isso de uma forma leve, para que as pessoas que não se sintam representadas passem, pelo menos, a se sentir acolhidas, para que essa situação não seja daqui no futuro como diversidade e inclusão, mas a normalidade. Então é para isso que a gente luta, é isso que Roberta, né, de novo, na pessoa física, deseja e quer que o clube também abrace, né, essas questões de diversidade e inclusão como parte da sua cultura interna. E que todo mundo que está aqui hoje, sendo rubro-negro ou não, tenha orgulho daquilo que a gente está fazendo. Boa tarde, Roberta. Boa. Eu queria que você falasse, você trouxe várias iniciativas, a perspectiva de a gente ver isso em prática, né? Na quarta-feira agora já vai ter uma iniciativa aqui, para janeiro tem o Esporte Livre que vocês pretendem implementar. Isso. Eu queria que você falasse sobre os prazos e estimativas para as outras iniciativas também que você citou há pouco. Tá. Algumas coisas já estão determinadas, né, de prazo. Por exemplo, o painel da diversidade já foi instalado. A gente quis instalar no dia 20, né, que toda a questão da consciência negra, então para marcar essa data. Tem todas as capacitações que começam a partir de quarta e devem ir até janeiro, né, são 3. O esporte livre, junto com todas as ramificações do esporte livre, começam a acontecer a partir de janeiro, né, mas óbvio que ela vai se expandir aí pelo ano inteiro, principalmente porque a gente tem uma questão estrutural também. Quando eu falo que a gente vai ter um espaço dedicado dentro do estádio, então isso exige reforma, então eu não posso hoje te prever a data que isso vai entrar, mas já está dentro dos nossos to-dos. A gente já está buscando patrocinador, a gente está buscando aí incentivos para que isso aconteça da melhor forma possível, para que a gente acolha de fato como a gente deseja. A Sala da Diversidade também, provavelmente é uma iniciativa que vai estar de pé entre janeiro e fevereiro. O dia do orgulho gay é dia 17 de maio, então essa data já está fechada. As questões de cadastro, a gente está mudando o sistema, tá? Então isso já está em andamento, então em breve a gente já deve ter isso acontecendo. Não consigo precisar uma data, mas já está ongoing, está andando. A cartilha do CD também, né, até janeiro, fevereiro a gente está divulgando. Inclusão no contrato de trabalho para todos os contratos efetivados a partir de janeiro do ano de 2022. A pesquisa a gente quer aplicar em dezembro. A pesquisa, na verdade, a gente está buscando uma data estratégica, como é voluntária, ela é anônima,
né? Eu preciso ter o maior engajamento possível da população aqui interna. Então, a gente está junto com o pessoal de comunicação, de marketing, estruturando uma campanha interna para que isso aconteça. Eu gostaria que fosse até dezembro, mas eu não posso te garantir que isso vai acontecer, porque exige uma questão aí também de botar o sistema em ordem, tá no final do campeonato, a gente tem aí festas acontecendo, então engajamento para a gente é tudo nesse momento. Talvez dezembro não seja o momento mais estratégico que a gente tem para fazer essa pesquisa. Mas eu diria que dentro do planejamento estratégico da AVP, ela é parte fundamental para as devolutivas das iniciativas que a gente vai fazer. Então, eu particularmente preciso muito disso para conseguir ser assertiva naquela entrega. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Gabriel. Aqui é o Luiz Cláudio, do canal Raio X do Leão, do YouTube. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos que fazem parte do Esporte Clube do Recife e, mais ainda, aqueles da inclusão e diversidade por tamanho projeto, tamanha grandiosidade desse projeto, que realmente nos orgulha muito. Segundo, um projeto de um tamanho desse tem que ser expandido. A gente sabe que isso vai virar referência a nível nacional. Possivelmente, clubes do Nordeste, de todo o Brasil, vão vir aqui buscar informações sobre isso. E o que é que vocês pensam sobre isso? Realmente, eu penso que realmente isso tem que ser expandido assim de forma monstruosa, porque muitas vezes aquelas pessoas que estão em outros estados terminam não tendo essa possibilidade, essa ajuda do próprio clube. E com certeza vocês vão ter esse convite. Vocês já pensaram nisso também, de ampliar esse leque? Claro que cada degrau por degrau, mas é necessário sim que se amplie esse leque, Roberta e Gabriel. Olha, eu diria que essa causa é um ativismo, né, meio independente sou rubro-negra desde pequenininha, mas independente do meu amor pelo clube, eu tenho um ativismo social com essa causa. E eu diria que não é só uma oportunidade, mas eu me sentiria lisonjeada, estou falando por mim, acho que o Gabriel pode dar a opinião dele, me sentiria lisonjeada de poder, né, levar como mínimo uma informação, é aquela sementinha que eu falei para vocês que a gente quer plantar no início, para que comecem a pensar e refletir o quão plural é um estádio de futebol. Quando a gente olha uma imagem de um campo de futebol, gente, aquilo ali é diversidade pura, em todos os sentidos, né? A gente não pode mais deixar acontecer o que acontece com violência contra a mulher, racismo, homofobia. Gente, é o Brasil, isso aqui é a representatividade daquilo que a gente mais ama, mais gosta. Então, assim, eu me sentiria feliz e lisonjeado em poder ajudar, né, outros clubes a pensar de forma diferente, de forma plural, e acima de tudo de respeitar assim, a questão da diversidade. Então, apenas para reforçar a resposta da Roberta, na mesma direção, a nossa vice-presidência ela está atenta em relação às boas práticas que outros clubes de futebol têm adotado no campo da promoção dos direitos humanos, da cidadania, da pluralidade, né, das pessoas que a gente quer que sejam respeitadas, né? Então há iniciativas em outros clubes que a gente observa com atenção e com entusiasmo, algumas delas a gente incorpora no nosso plano de ações, e nas audiências que nós temos participado com o Ministério Público, também a Federação Pernambucana de Futebol Sim. tem sido partícipe, de modo que a gente considera bastante salutar a possibilidade de compartilhar as experiências que nós temos planejado e desenvolvido aqui no esporte com os demais clubes do estado e do Nordeste, né? É uma causa, né? Muito bom. Isso é uma causa, gente. Transcende aí a questão dos nossos muros. São duas perguntas. Vamos lá. Primeiro, eu queria tirar uma dúvida. Tu fala sobre a questão das camisas que vocês vão lançar e dessa coleção casual. Nesses dois casos, existe alguma previsão assim, de vocês terem valor revertido para alguma ONG, por causa social, alguma coisa assim do tipo? Ou está tudo direcionado para o esporte especificamente? Não, a gente tem a camisa da corrida especificamente é para o esporte livre. A gente está, nesse momento agora, articulando um pouco, porque tem outras questões aí envolvidas, tanto de Umbro, quanto que é o que a gente não quer que aconteça, seja a linha casual, por isso que é a linha casual. Mas a gente busca hoje tentar trazer essa renda para impulsionar essa categoria dentro do esporte. A gente tem muitas, assim, se você olhar a quantidade de rubro-negros, falando especificamente da mulher, né? A gente tem uma torcida feminina gigantesca, mas muito grande. E essas mulheres não estão nos nossos estádios, elas não estão no nosso clube de sócias. E por que elas não estão? É a primeira pergunta que a gente sempre se fez, né? Por quê? E o porquê terá uma resposta óbvia, né? A gente não consegue receber essa mulher hoje da forma que a gente deveria receber.
Então, por que não trazer para esse espaço, trazer iniciativas que possam financiar isso dentro do esporte? Hoje a gente não consegue, hoje eu não tenho orçamento para fazer isso. E eu preciso buscar iniciativas que me ajudem a promover essa mudança dentro meu espaço físico, por exemplo. Né? Como é que eu vou manter hoje uma assistente social competente dentro de uma sala da diversidade se eu não tenho orçamento para isso? Isso eu falo com vocês abertamente, porque todo mundo entende, né, principalmente porque é uma pasta nova, né, uma pasta que tem histórico de orçamento, por exemplo, que a gente já vem há anos e anos e aumenta ou diminui. No nosso caso, não, a gente está inaugurando aqui uma cadeira nova, com um orçamento extremamente limitado e com vontade gigante de fazer acontecer. Então, eu realmente preciso buscar iniciativas que me ajudem a promover isso. Toda essa lista de iniciativas que eu contei para vocês precisam ser financiadas. E a forma que a gente está achando é, junto com a Casa do Esporte, uma parceria que parte dessa renda seja revertida para essas iniciativas. A segunda dúvida. Tá bom. No caso agora, que aí, assim, eu sei que vocês têm essa diretoria assim, montada dentro da parte executiva. Eu sei que vocês estavam direcionando muito mais no que vai ser feito para frente, além desse caso de Gil que se passou. Mas, da mesma forma que tem o caso de Gil, eu sei que tem muitos outros casos que nunca foram, terminando sendo a público, pela diferença das pessoas que são, né? Então, eu estava querendo mais saber, assim, como é que vocês pretendem lidar com essa, digamos assim, essa... Não é nem diferença, mas essa separação de poderes que existe entre tipo, o executivo e o Conselho Deliberativo. Que eu sei que vocês não têm efetivamente assim, digamos, uma superioridade, né, de colocar que determinada decisão seja feita ali no Deliberativo, mas como é que vocês pretendem lidar com essa separação assim, de poderes? E pergunto principalmente por questões assim... por exemplo, eu sei que antigamente existia uma pretensão de ter uma atualização no estatuto que previa, inclusive, algumas questões com participação de mulheres, participação de pessoas negras, participação de LGBT, e hoje em dia isso nunca foi colocado para votação. Então, seriam essas duas questões, assim, se vocês vão agir de alguma forma sobre isso e como é que vocês pretendem lidar com isso, não só com relação ao caso de Gil, mas também pensando para frente. Tá, vamos lá. Isolando o caso do Gil, eu diria que o Conselho hoje não tem interferência e nem impede absolutamente nada do que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Né? O caso do Gil é um caso que, infelizmente, ele ressalta, né, uma situação que a gente sabe que ela existe. E, de novo, a gente está falando de um clube de futebol, gente, está falando de machismo mesmo. Ninguém não tem o que esconder nisso. Né? E a gente tem aqui a nossa pauta é exatamente quebrar essas barreiras. É para isso que a gente existe aqui. É tentar quebrar essas barreiras para que essas situações sejam mais amenas possíveis. Então, hoje, nada dessas iniciativas que eu relatei para vocês, hoje contei para vocês, tem uma interferência ou um veto do Conselho. Então, a minha vida, o meu dia a dia, não tem nenhuma ligação. Eu, para ser bem sincero, nem conheço. Roberta, não sei quem é. Então, temos que lidar com essa situação do Gil, sim. Eu lamento muito que isso tenha acontecido, né? Muito. É porque não converge com as minhas ideias. E eu acho que não é convergente com a ideia de ninguém, né? Que tem aqui um amor pelo clube, inclusive. Então, a gente está tratando esse caso mais de forma jurídica, porque é assim que a gente consegue tratá-lo. Né? Como eu falo do apoio do Ministério Público, ele foi um problema que nos ajudou muito na construção desse plano. Então, foi um limão de uma limonada. Né? Eu enxergo muito mais como uma oportunidade, né, de fazer diferente, do que ter que sair quebrando forças com o Conselho, no qual eu não tenho atuação nele, não faço parte. E, mais uma vez, né, minha pauta não tem absolutamente nada a ver com eles. Nada a ver com eles. Inclusive, nem com o próprio futebol. Né? Independente de onde está o esporte, primeira, segunda divisão, qualquer lugar, a nossa pauta ela vai existir de qualquer jeito. Né? É isso que se chama ativismo. É você acreditar demais e lutar demais, independente da situação que aconteça. Então, óbvio que a gente tem toda a questão passional, né, envolvida, mas eu não quero que a passionalidade, né, nos segue a ponto da gente se sentir tolhido, né, por situações que, infelizmente, eu não posso mudar, eu não tenho o poder de mudar. Eu lamento, inclusive, porque talvez se não tivesse acontecido isso que aconteceu, a gente teria hoje uma pauta muito mais positiva falando sobre diversidade e inclusão. Né, como eu contei no início, essa cadeira de vice-presidência ela foi, né, um convite anterior a isso tudo. E acaba... Não sei se a palavra é manchando, mas escondendo, talvez,
a oportunidade e a beleza que tem a promoção que a gente quer trazer para o clube. Então, o que eu te respondo agora, né, de bate-pronto em relação ao que a gente vai fazer, é seguir com pautas positivas. Talvez essa seja a minha melhor resposta para o que está acontecendo. Roberta, eu também vou na carona aqui, queria fazer duas perguntas. Primeiro é, o que juridicamente vocês estão tentando fazer nesse caso do Gil? Não, juridicamente a gente não tem atuação jurídica contra o Conselho. É que você falou que está tomando uma... Não, é que a gente tem um processo, né, pelo Ministério Público, depois do ocorrido. O que a gente está fazendo é implementando as ações que estamos acordando, são simplesmente pautas positivas. Eu não tenho hoje, né, e não é para ninguém aqui isso é obscuro, né, todo mundo sabe da nossa vulnerabilidade em relação a esse tema, no qual o Executivo não consegue, a gente não tem força, não tem elemento jurídico para interferir, né, nessa situação do Conselho, nem pelo Estatuto, nem pela ordem judicial, porque pela questão judicial a gente já foi. Né, por exemplo, eu hoje respondo, né, como executiva, eu respondo pelo Conselho, por uma situação que o Conselho, que aconteceu lá dentro, mas eu estou respondendo como esporte. E o que eu estou respondendo em relação a isso, ao invés de existir uma briga e uma quebra de força, né, como eu posso trazer pautas positivas sobre esse tema? Então, eu sei que frustra muito, eu também sou frustrada, né, com essa resposta, mas essa é a nossa realidade. Né, eu não consigo hoje te prometer ou te dar sinalizações que são contrárias àquilo que a gente consegue fazer. Bom, diante desse cenário que você acabou de dizer, você, como disse, né, representa o esporte. Você está tentando chamar esse público para dentro do esporte. Mas o esporte hoje é um clube dividido. Você, como disse, está chegando agora e tem gente que está aí há muitos anos e que não pensa como você, e a gente tem isso muito claramente nas atitudes do clube, e tem um poder executivo que tenta mudar essa realidade. Mas como você pretende... Como o esporte, no caso, pretende ter uma unidade de ações, sendo que o clube é um clube dividido, até nesse pensamento? Olha, eu acho que essa questão da divisão, a gente está vivendo hoje no Brasil para tudo, né? Na política, no esporte. A gente hoje tem uma polarização muito grande de todas as iniciativas, para qualquer pauta. E acho que a melhor resposta que eu posso te dar é que se eu tivesse medo de enfrentar isso, eu não teria aceito essa cadeira. Né? Eu acho que eu já venho, Roberta, né, profissional, já vem brigando e sendo ativista de algumas outras causas muito fortes no Brasil. Né? Eu hoje trabalho, meu foco no dia a dia está na ressocialização de mulheres egressas do sistema prisional, que já é uma pauta muito dura, muito difícil de lidar, que divide muitas opiniões, e que hoje talvez seja a minha grande razão de viver, né? É o meu propósito de vida. Então, se eu for analisar hoje, né, o que vale a pena com as brigas que eu compro, talvez nenhuma delas valha. Mas se eu não acreditar que é possível, não estaria aqui hoje conversando com você. Eu sim, visceralmente acredito que é possível, de novo, com pautas positivas, com situações que não são simplesmente compras de conflitos. Você dá as respostas que você precisa para essa população. O que eu não posso é fechar os olhos e não perceber que existe uma população gigante que quer isso. A quantidade de gente, de e-mails, de twitters, de cartas que eu recebo de pessoas falando, nossa, que legal, que pelo menos pensaram que tem pessoas que não são escutadas ou ouvidas aqui. Então, eu não vou ter a unidade. Isso é um fato. Mas se a gente conseguir, do nosso jeito, incluir algumas vozes que não são ouvidas, eu já me dou por satisfeita. Porque o sonho dessa união é utópico. E não é só aqui. Então, eu prefiro desprezar que esse é um fato e seguir lutando com os meus ideais. Eu acho que só assim a gente vai dar a resposta necessária para essas pessoas. E quem sabe, aí sim, no momento de sonho, a gente não consegue ter uma visão diferente de quem é contra.
Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Gabriel. Primeiro eu queria parabenizar a forma que vocês começaram a coletiva, descrevendo as características disso para o torcedor que tem aquela dificuldade visual. E agora eu queria perguntar referente aos torcedores que têm dificuldades auditivas. Se, assim, pensando nas entrevistas, nas reuniões, se o esporte pensa em, juntamente com o Departamento de Libras, fazer uma parceria nessas ocasiões. Olha, você leu nossos pensamentos. A gente, antes de estar aqui na coletiva, a gente está fazendo uma reunião exatamente sobre esse tema. Então, a gente não só pensa nisso, como a gente sabe que isso é uma necessidade, e mais que a necessidade é um respeito. Então, está na nossa pauta. Eu contei para vocês que o que eu estou falando aqui é o que já está endereçado, mas a gente tem diversas outras pautas em andamento, e essa é uma delas. Né? Tanto para o site, quanto para o YouTube, quanto para as entrevistas, a gente poder fazer essa inclusão, sim, né? De todas as vozes, e todas as vozes incluem deficiência auditiva, visual, cadeirantes, todas elas. Eu que agradeço a pergunta, muito pertinente.